Boa noite. Boa noite. Polícia Federal abre inquérito para investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O tucano diz que prestará todas as informações necessárias. Ministério Público marca para quinta-feira depoimento de Lula sobre o triplex em Guarujá. Juiz Sérgio Moro prorroga a prisão do marqueteiro do PT e João Santana. TSE pede investigação de empresas contratadas pela campanha da presidente Dilma Rousseff. Brasil fecha quase 100 mil empregos formais em janeiro, o pior resultado desde 2009. Após 18 anos, FIFA elege novo presidente. O Ministério da Justiça manda a Polícia Federal investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por envio de dinheiro à ex-amante, a jornalista Miriam Dutra, no exterior. O inquérito vai tramitar em sigilo. Em entrevista recente à Folha de São Paulo, Miriam Dutra deu detalhes de seu relacionamento extraconjugal com Fernando Henrique entre 1985 e 91, quando ele era senador e ela era repórter da Rede Globo em Brasília. Disse que ele teria usado a empresa Brasif Exportação e Importação para enviar dinheiro a ela no exterior como pagamento de pensão ao filho, que na época presumia ser dele. A companhia controlava free shops em aeroportos no Brasil. A Polícia Federal investiga se houve crime fiscal na transferência do dinheiro. Teriam sido $3 mil mensais durante 3 anos, com base num contrato fictício de prestação de serviços. A Brasif confirmou a contratação de Miriam Dutra, mas negou a participação de Fernando Henrique na operação. O ex-presidente também nega ter usado a empresa para enviar dinheiro ao exterior e diz que as acusações são invenções. Em nota divulgada agora, no início da noite, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reafirmou que todas as suas operações financeiras internacionais foram feitas a partir de contas bancárias declaradas com recursos próprios. E diz ainda que, apesar de não haver nada de que possa ser incriminado e de que o assunto possa ser do âmbito privado, o tucano afirma que prestará todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. E o Ministério Público de São Paulo marcou para a próxima quinta-feira, dia 3 de março, os depoimentos do ex-presidente Lula, da mulher dele, Marisa Letícia, e do filho Fábio Luiz, chamado de Lulinha. Eles vão falar no inquérito que investiga o triplex em Guarujá. No documento enviado à família, consta que o não comparecimento vai implicar na tomada de medidas legais cabíveis, inclusive de condução coercitiva, isto é, ser levado à força pela Polícia Civil ou Militar para falar. Em Curitiba, o juiz Sérgio Moro prorrogou a prisão do marqueteiro João Santana e da mulher dele, Mônica Moura, até o dia 3 de março. Eles poderiam ser soltos amanhã, mas o juiz atendeu a um pedido da Polícia Federal e do Ministério Público. Os investigadores suspeitam que os dois tenham recebido dinheiro do esquema de corrupção da Petrobras como pagamento por serviços eleitorais prestados ao PT. Documentos obtidos pela Polícia Federal e divulgados pela revista Época demonstrariam que João Santana recebeu R$4 milhões da construtora Odebrecht entre outubro e novembro de 2014. A planilha apreendida na empreiteira lista pagamentos feitos logo após a vitória de Dilma Rousseff para a Feira, que seria, segundo a PF, o apelido do marqueteiro. O dinheiro supostamente usado para pagar dívidas da campanha petista viria de contratos entre a Odebrecht e a Petrobras. Em depoimentos feitos ontem à Polícia Federal, João Santana e Mônica Moura negaram que tenham recebido recursos da empreiteira no Brasil. O casal admite, porém, que recebeu dinheiro de Caixa 2 fora do país. Os recursos teriam sido depositados por empresas a pedido do governo de Angola. João Santana trabalhou em campanhas eleitorais no país africano em 2012. Um desses pagamentos foi feito pela Odebrecht, a empresa Shell Bill, que tem sede no Panamá. A Shell Bill pertence ao casal e não foi declarada no Brasil. O advogado Igor Nascimento Souza, que convocou uma coletiva de imprensa para dar explicações sobre as contas e finanças do casal, disse que os documentos da empresa estão retidos, mas que o marqueteiro permitiu a quebra de sigilo fiscal e bancário. Eles não são corruptos, não são corruptores. De fato, eram recursos não declarados. Isso está já reconhecido,
Isso está já sedimentado, 100% de campanha política feita fora do Brasil. Aqui nós estamos diante de um simples caso de sonegação fiscal. Eu falo simples porque a lei tributária, ela permite que, quando se tenha a sonegação, ela permite que os contribuintes possam pagar o imposto. Segundo o advogado, a existência da Shell Bill foi surpresa até para o escritório que faz a regularização tributária das empresas de Santana e da mulher desde 2014. O casal só teria falado sobre a empresa em 2015. Mônica e João Santana também admitiram que pagaram parte de um apartamento em São Paulo com dinheiro não declarado no exterior. Admitiram o erro deles abertamente e estão consertando isso. Os advogados também apresentaram slides para comprovar que, ao contrário do que diz o relatório preliminar enviado pela Receita Federal à Força-Tarefa da Operação Lava Jato, o casal movimenta contas correntes no Brasil. A defesa de Mônica e Santana admitiu que eles cometeram irregularidades fiscais usando o dinheiro da empresa. Eu afirmo que 100% do dinheiro que faz parte do patrimônio do casal é de origem lícita, absolutamente lícita, fruto de trabalho. E em Brasília, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, atendeu a um pedido do PSDB para que 7 empresas que prestaram serviços à campanha pela reeleição de Dilma Rousseff sejam investigadas. Entre os alvos estão empresas que receberam mais de 23 milhões de reais na área de publicidade. Gilmar Mendes determinou que as possíveis irregularidades sejam apuradas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. As contas de Dilma foram aprovadas pelo TSE em 2014 com ressalvas. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você acaba de ver imagens do Santana e da mulher Mônica pondo os braços para trás, para fingir que estavam algemados. Ou seja, eles fizeram uma certa provocação, ao contrário da provocação do Disseu, do André Vargas, do Genuíno, que ergueram o punho quando foram presos. Essa provocação, ela faz parte de toda uma farsa montada para que se acredite numa versão de fantasia que foi ali eloquentemente defendida pelo deputado e que é confirmada permanentemente nos depoimentos do casal. Acontece que a polícia tem evidências muito grandes de que, na verdade, João e Mônica pegaram dinheiro, foi no Brasil mesmo. E o juiz Sérgio Moro só atendeu ao pedido da Polícia Federal de ampliar a prisão porque a Polícia Federal, informou que coletou numa planilha apreendida na casa de uma funcionária da Odebrecht, prova de que o dinheiro, em real, foi depositado na conta de Feira. Feira é um dos pseudônimos do João Santana, porque ele nasceu numa cidade chamada Tucano, então ele poderia usar também o pseudônimo de Tucano, né? Que é perto de Feira de Santana. Como o sobrenome dele é Santana, Feira passou a ser um apelido óbvio, assim como, por exemplo, Vaca é o codinome de Vacari, que é o tesoureiro do PT. Acontece que o Feira, quando era Patinhas, foi tesoureiro do Grêmio do Colégio Marista, onde ele estudou, e era um ferrenho seguidor do dinheiro. Então, os policiais têm muitas dúvidas em acreditar nessa história de que ele não sabia quem depositou, que a mulher que fazia tudo, e mais ainda nessa história da mulher que foi tudo dinheiro no exterior. Discute-se muito essa história dos braços para trás, mas eu, vendo a imagem agora, tive a ideia de que isso pode ser mais um argumento para que ele seja convincente nesse papel de João sem braço que ele pretende desempenhar. Então, ele que foi Patinhas, e tendo sido Patinhas, não pode ser tão displicente com seu dinheiro, ele que é Feira, para não ser Tucano, está agora adotando definitivamente o papel de João sem braço, que a polícia não acreditou, tanto é que pediu que ampliasse a prisão, que o Ministério Público também não acreditou porque apoiou e que o juiz Sérgio Moro não acreditou porque ampliou a prisão. E você acredita? Então, terça-feira nós voltamos a conversar aqui direto ao assunto. Até! Desdobramento da Operação Lava Jato investiga fraudes em obras ferroviárias.
A operação O Recebedor, deflagrada hoje, surgiu a partir do acordo de delação premiada da Camargo Corrêa. A construtora forneceu documentos e informações que levaram à descoberta de um esquema de corrupção envolvendo a Valec, estatal responsável pela construção da Ferrovia Norte-Sul. Segundo a Camargo Corrêa, foram pagos R$800 mil em propina ao ex-presidente da Valec, José Francisco das Neves, conhecido como Juquinha das Neves. Ao invés de pagar propina diretamente ao recebedor, as propinas eram pagas mediante depósitos e transferências para outras empresas indicadas por ele, e a partir daí a propina seguiu o caminho até o destino que nós estamos apurando ainda. A operação investiga o desvio de mais de R$630 milhões somente em Goiás, entre 2006 e 2011. Foram cumpridos 7 mandados de condução coercitiva e 44 de busca e apreensão em Goiás, Paraná, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, consulta o Ministério Público da Suíça sobre futura denúncia do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Rodrigo Janot pretende denunciar Eduardo Cunha por evasão de divisas e sonegação, porque vê indícios de que ele teria usado contas na Suíça para receber propina de um contrato da Petrobras. A consulta foi feita porque na Suíça, evasão de divisas e sonegação não são crimes. E a documentação que fundamenta a futura denúncia foi enviada pelas autoridades suíças que investigavam Eduardo Cunha. Na Suíça, o deputado era acusado apenas de lavagem de dinheiro e corrupção, crimes que Janot também pretende incluir em sua futura denúncia. A preocupação de Janot é evitar contestações na justiça, caso não conte com a concordância do Ministério Público suíço. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a festa de 36 anos do PT. O PT fez aniversário no dia 10 de fevereiro. Com atraso, o partido celebrará a data com uma grande festa neste sábado no Rio de Janeiro. O convite informa que a festa terminará em samba. O PT tocará pandeiro sob um imenso telhado de vidro, um telhado iluminado pela Operação Lava Jato, cujo penúltimo lance foi a prisão de João Santana, o marqueteiro das campanhas presidenciais do PT. Assim, meio apodrecido, o PT tornou-se uma legenda velha aos 36 anos de idade. Enfrenta todos os problemas característicos da velhice. Por exemplo, a falta de memória. O PT reelegeu Dilma Rousseff não faz nem 2 anos, mas parece ter se esquecido desse fato. Agora, o partido se dedica a fazer oposição ao governo da sua própria presidente. Hoje, véspera da grande festa, o comando do PT dá retoques finais num documento chamado Plano Nacional de Emergência. Trata-se de um programa econômico. Nele, o PT sugere como alternativas para sair da crise o oposto, o avesso de tudo o que Dilma Rousseff está tentando implementar. Incomodada, Dilma ameaça não comparecer à festa deste sábado, que terá como grande estrela o multi-investigado Lula. O PT sempre se enxergou como uma grande família. Vivia às turras, mas se orgulhava de ser uma família limpinha. Como toda família, o partido está sujeito a apodrecer. Lá um dia aparece um primo escroque, 2 tios corruptos, um pai aproveitador, uma mãe maluca. O problema do PT é que, na família petista, tudo isso parece estar acontecendo ao mesmo tempo. Não dá nem para desejar feliz aniversário. Boa noite. O chefe da Casa Civil do governador Geraldo Alckmin, Edson Aparecido, comprou um apartamento de uma empreiteira por um preço bem abaixo do mercado imobiliário. Segundo a denúncia do portal UOL, o imóvel foi adquirido da construtora Camilos, especializada em infraestrutura de transportes e na construção de rodovias e que tem vários contratos com o governo tucano. Só nos últimos 3 anos, a Camilos recebeu 43 milhões de reais em obras. O Ministério Público disse que vai fazer uma análise do caso para saber se abre um inquérito. O apartamento fica na Vila Nova Conceição, um dos bairros mais caros de São Paulo. No 16º andar deste prédio de luxo, no qual a taxa de condomínio é superior a R$6 mil. O imóvel tem 360 metros quadrados. 4 suítes, 5 vagas na garagem e varanda com vista para o Parque do Ibirapuera. Segundo a reportagem do portal UOL,
O apartamento pertence a Edson Aparecido, chefe da Casa Civil do governo Geraldo Alckmin. Foi comprado em 2007, quando o secretário de Alckmin era deputado federal pelo PSDB. Hoje, o porteiro informou que Edson Aparecido não mora no prédio. O apartamento é do Edson Aparecido? É ele que mora aí? Não, no 16º não. Não é ele que mora, é um apartamento alugado, no caso? Não sei dizer, viu? Pelo apartamento, avaliado hoje em cerca de 9 milhões de reais, Edson Aparecido pagou o equivalente a menos de 1/3 do valor de mercado na época. O antigo proprietário, que vendeu, é um empreiteiro que tem contratos milionários com o governo do estado de São Paulo desde os anos de 1990. De acordo com a escritura publicada pelo portal UOL, o imóvel foi comprado por R$620 mil. O vendedor, o empresário Luiz Albert Camilos, é dono da construtora Camilos, especializada em estruturas de transporte e rodovias, e que tem atuado junto ao Departamento de Estradas e Rodagem. Edson Aparecido negou qualquer irregularidade na compra do apartamento, que, segundo ele, foi intermediada por uma imobiliária. O secretário afirma que a transação foi informada no imposto de renda dele. Prefeitura de São Paulo determina intervenção na administração do Teatro Municipal e da Praça das Artes, depois de suspeita de desvio de dinheiro. Hoje, o Ministério Público fez busca e apreensão na casa do ex-diretor do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, José Luiz Herência. A suspeita é de desvio de dinheiro público a partir de contratos superfaturados feitos entre os anos de 2013 e 2015. Na época, José Luiz Herência era o diretor da Fundação Teatro Municipal. Ele pediu exoneração em novembro passado por divergências com a prefeitura e foi o governo municipal que pediu para a Controladoria Geral avaliar as contas. A conclusão é que há indícios de pagamento de propina dentro do instituto responsável pelo teatro e também pela Praça das Artes. O ex-diretor teria recebido dinheiro desviado para as contas da mãe e da namorada dele. Segundo o Ministério Público, os prejuízos podem chegar a 20 milhões de reais. Para investigar as contas e os contratos da gestão anterior, a própria prefeitura assume a partir de agora a administração aqui do Teatro Municipal. Inicialmente serão 90 dias de intervenção, prorrogáveis caso seja necessário. Mas as atividades previstas para esse início de ano devem ser mantidas normalmente. José Luiz Herência não foi encontrado para se posicionar sobre o caso. O Brasil fechou 99.694 postos de trabalho com carteira assinada em janeiro. Os dados foram informados pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social. O saldo negativo é superior às 81.774 vagas fechadas em janeiro do ano passado. Foi o pior resultado para o mês desde janeiro de 2009, quando foram encerrados 101.748 empregos. Os setores que lideraram o fechamento de vagas foram comércio e serviços. O único setor que criou empregos foi a agropecuária. Agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O PT está para lançar um plano econômico, um programa econômico de oposição. Oposição a quem? A Dilma Rousseff, presidente eleita pelo PT. Para complicar a situação, o programa econômico do segundo governo de Dilma Rousseff ainda mal existe. No ano passado, a presidente tomou algumas medidas para desfazer as bobagens piores do seu primeiro mandato. Agora, sugere que talvez vá fazer algumas mudanças nas aposentadorias, a tal reforma da Previdência, e mudanças para limitar o crescimento do gasto do governo, que está no vermelho profundo faz quase 3 anos. No limite, esse programa pode até fazer com que as aposentadorias não tenham reajuste além da inflação. Pode até cancelar qualquer reajuste de salários para os servidores federais. Não se sabe quase nada desse novo plano Dilma. É tudo ainda muito vago. Mas o PT já estava irritado com o primeiro ano de Dilma II. Agora está furioso com essas ideias novas da presidente. Pode ser que esteja jogando para a galera. No entanto, se nem o PT apoiar no Congresso essas mudanças que talvez a presidente proponha, por que os outros partidos apoiariam? Se não passar plano algum de mudança no Congresso, a crise não vai parar. O PT está entre a cruz e a caldeirinha, portanto. Se apoiar as mudanças, briga com as bases do partido e com os movimentos sociais.
Se não apoiar, pode enterrar de vez o governo Dilma. A lerdeza do governo em fazer algo contra a crise, a oposição do PT e a revelação de novos escândalos vão tornar ainda mais difícil a administração da economia. Não só neste ano, mas também nos anos seguintes. Dada a confusão, este ano está, infelizmente, quase perdido. Os primeiros números confirmam as previsões mais tristes. Nos últimos 12 meses, o país perdeu quase 1.600.000 empregos formais, que desaparecem cada vez mais rápido. O salário médio nas grandes metrópoles cai também cada vez mais rápido, 7,5% em um ano, já descontada a inflação. O crédito nos bancos desaparece também em ritmo maior que no ano passado. Sem salário e sem crédito, a recessão vai bater mais forte no cidadão comum. Com mais confusão política, fica mais difícil ter esperança. Boa noite. A seguir, depois de 18 anos, a FIFA tem um novo presidente. O suíço Gianni Infantino foi eleito hoje. Na Argentina, Cristina Kirchner é intimada a depor sobre a operação do Banco Central. A suspeita de fraude em venda de dólares. Hora de dormir, tá? Histórias tão divertidas que seu filho não vai querer parar de ler. Coleção Folha, minha primeira biblioteca. O Corcunda de Notre Dame, Moby Dick e muitos outros em 28 clássicos para as crianças mergulharem no universo da leitura. Todo domingo, um novo livro por R$18,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Dia 28 nas bancas. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Por isso, questionamos políticos e autoridades públicas, trazemos informação e esclarecimento sobre os temas importantes do seu dia a dia. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Hoje no Todo Seu, Rony Fon recebe Marília Gabriela. Tem ainda musical com Jair Oliveira. E Zé Armando Vanucci entrevista uma grande apresentadora da TV brasileira. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. O governador de Nova Jersey, Chris Christie, anuncia apoio ao magnata Donald Trump, pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos. Christie desistiu da própria candidatura depois das primárias de New Hampshire. Na próxima semana acontece a chamada Super Terça-feira, com primárias em 11 estados. E depois de 18 anos, a FIFA tem um novo presidente. O suíço Gianni Infantino foi eleito hoje. A eleição aconteceu em segundo turno. O Sheikh Al Khalifa do Bahrein era o favorito, mas recebeu 88 dos 207 votos disponíveis. Gianni Infantino, de 45 anos, torcedor da Inter de Milão, foi eleito com 115 votos para um mandato de 3 anos, até 2019. Ele substitui o também suíço Josef Blatter, que ocupou o cargo por 18 anos, foi forçado a renunciar no ano passado e banido do futebol por 6 anos. Infantino foi secretário-geral da UEFA desde 2009 e braço direito de Michel Platini, mas o francês foi suspenso pelo Comitê de Ética da FIFA por 6 anos, acusado de ter recebido o pagamento milionário de Josef Blatter. E Gianni Infantino entrou na lista de candidatos à presidência da FIFA na última hora. Logo depois de ser eleito, Infantino declarou que a FIFA passou por tempos tristes de crise, mas que esse tempo acabou. Ele prometeu recuperar a imagem da entidade e garantiu que vai ser o presidente de todas as 209 federações nacionais. A ex-namorada do presidente da Bolívia, Evo Morales, foi presa por tráfico de influência. A advogada Gabriela Zapata é gerente comercial de uma multinacional chinesa que tem contratos milionários com o governo boliviano. Os dois namoraram em 2007 e tiveram um filho que morreu com 1 ano de idade. Tanto a relação amorosa quanto o nascimento do menino foram fatos desconhecidos dos bolivianos e só vieram à tona neste mês, pouco antes do referendo no qual Morales foi derrotado. Ele tentava concorrer a um 4º mandato.
A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi intimada a depor sobre uma suspeita de fraude em operações do Banco Central. Um juiz federal intimou para interrogatório a ex-presidente, o ex-ministro da Economia, Axel Kicillof, e o ex-chefe do Banco Central, Alejandro Vanoli, por suspeita de fraude em operações de venda de dólares no mercado futuro. Os contratos foram feitos nos últimos meses do governo Kirchner. Segundo a imprensa argentina, as operações teriam resultado em prejuízo de cerca de 3 milhões de dólares. Cristina Kirchner deverá se apresentar à justiça no dia 13 de abril. Poucas horas antes da entrada em vigor de trégua parcial, Rússia ataca posições rebeldes na Síria. Aviões russos bombardearam redutos rebeldes na capital Damasco e nas importantes cidades de Alepo e Homs. A trégua entre o regime de Bashar al-Assad e várias facções rebeldes, negociada pela Rússia e pelos Estados Unidos, deve entrar em vigor agora à noite. O acordo não envolve os grupos terroristas Estado Islâmico e a Frente al-Nusra, o braço sírio da rede Al-Qaeda que ocupam mais da metade da Síria. Os Estados Unidos disseram que não tem muitas ilusões sobre a trégua. E para a Rússia, o cessar-fogo tem como objetivo criar condições para o começo de um processo político. Na França, autoridades começam a retirar parte dos imigrantes do campo de refugiados de Calais. A operação começou pela manhã. As autoridades garantem que não vão acontecer despejos forçados e tentam convencer os imigrantes a deixar o acampamento. Eles devem ser encaminhados para um centro provisório de acolhimento. O campo fica perto do Canal da Mancha e da entrada do Eurotúnel. Os imigrantes não querem deixar o local porque não querem se afastar da passagem para a Inglaterra. O acampamento precário, que ficou conhecido como a Selva, tem escolas, igrejas e até mesmo restaurantes, que não devem ser demolidos de imediato. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã com Mariana Armentano. O alerta para este sábado é de temporais em todo o estado, inclusive aqui na capital e também no litoral. Por isso, quem quiser curtir o dia na praia ou fazer atividades ao ar livre, deve aproveitar amanhã e o início da tarde, porque já a partir do meio da tarde, as nuvens ficam mais carregadas e são esperadas chuvas fortes com raios e ventania em todo o estado de São Paulo. As temperaturas sobem mais e ultrapassam os 30 graus em quase todas as cidades paulistas, inclusive aqui na capital. Vamos ver como fica o final de semana? Nesse sábado, mínima de 20 graus na madrugada e calor de 31 durante o dia por aqui. No domingo, esquenta mais ainda. Os termômetros chegam à marca dos 33 graus. E a semana deve começar quente, com máxima em torno dos 31 graus na segunda-feira e com mais chuvas previstas a partir da tarde. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Confira uma entrevista com o rapper Rael da Rima em Histórias do Rap Nacional. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.